É uma pergunta difícil de responder, mas vamos lá. Eu acho que as gerações anteriores foram muito fortes na construção do que a gente é hoje, né? E são grandes responsáveis por aqueles que tão cedo conquistaram coisas interessantes, né? Mas eu acredito que sim, no geral a nossa geração tá pronta, a gente tem algumas pessoas, alguns grupos aí que dão uma escorregada, mas no geral a geração minha que está relacionada com o agronegócio, né, que eu tive contato durante a minha graduação, meus amigos, são todas pessoas que buscam conhecimento, buscam experiência prática, que tentam pensar fora da caixa, né, que geralmente associam por exemplo, um filho de um fazendeiro associa o que ele vê na prática ali no dia a dia com o que ele vê na universidade, com o que ele vê no YouTube, né, que é uma ferramenta que, se bem usada, traz muito conhecimento. E aí a pessoa começa já a associar a fazenda, o agronegócio, a pecuária, a lavoura como uma empresa, né? E faz com que aquilo funcione da forma com que tem que funcionar, adicionando tecnologia, adicionando responsabilidade, adicionando sustentabilidade. Então, assim, no geral, acredito que a gente está pronto sim, e temos que estar, né? Porque é clichê, mas o Brasil vai ser o celeiro do mundo aí. Nós somos responsáveis por uma produção imensa e por uma exportação muito grande de alimentos. E, então, temos que estar preparados. A gente tem um movimento muito forte no que a gente chamava até um tempo atrás de agricultura 4.0, agora a gente já está na 5.0, né? Esse movimento traz muita tecnologia para o campo e os produtores, independente de qual geração, né, ele pertença, eles têm que estar abertos a essa tecnologia para poder maximizar a produtividade, para poder entregar o produto para o cliente, que muitas vezes exige isso, né? Quando a gente vai para o mercado de exportação, boa parte dos nossos clientes a nível internacional, eles exigem muitas questões, certificações, formas de como devemos cultivar ou respeitar o meio ambiente, e a tecnologia está aí para ajudar, né? Hoje eu posso falar, pensando em agricultura de precisão, posso falar sobre o próprio uso do drone, né, que é a minha área, seja ele de mapeamento ou de pulverização, trabalho com os dois. A gente tem também a parte dos outros implementos agrícolas que vem crescendo muito e evoluindo muito na tecnologia. Hoje, por exemplo, uma plantadeira evoluída que está associada ao uso de um pulverizador autopropelido, ela já deixa de soltar semente no local que vai passar o pneu do trator, para você não ter perda por amassamento, né? Você vai ter uma perda diária, mas não vai ter perda por amassamento. Então, a gente tem inúmeras tecnologias. Posso trazer também o ponto que eu trabalhei no mestrado, né? Que é casar essas informações coletadas pelos drones de mapeamento para poder obter informações que vão auxiliar na tomada de decisão dos produtores, né? E quando a gente pensa em produtor, principalmente de larga escala, qualquer centavo que ele economiza em um hectare, quando você multiplica isso para a quantidade de hectares que ele produz, representa muito no bolso dele, e às vezes é ali que está a margem para ele fechar um ano ruim no verde, né? Em vez de fechar ali no vermelho. Então, assim, a gente tem a associação da programação nas imagens de drone para poder coletar informações interessantes. Tem o uso de câmeras, de sensores que vão nos dar já informações prontas, entre aspas, né? Para poder associar isso aos implementos que nós já temos. E temos que usar de tudo aí, abusar da pesquisa e da tecnologia para poder melhorar cada vez mais nossa produção. Ô Lucas, aproveitando esse gancho que o Danilo deu aí, você passou uma temporada no exterior, certo? Nos Estados Unidos. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente, porque na cabeça de muita gente, o top dos top tá lá e nós estamos atrás o tempo inteiro, nós nunca temos tecnologia o suficiente para bater de frente com eles, mas você viveu isso na prática. Como é essa realidade hoje? Bem, Rubinho, qual foi a sua experiência nos Estados Unidos, por exemplo? Conta pro pessoal. A minha experiência nos Estados Unidos, ela foi mais relacionada com a parte de hortaliças, né? Eu fui para o meio oeste americano ali no estado de Wisconsin, trabalhei com produção de mudas de hortaliças e flores em casa de vegetação. Então eu tive contato com essa tecnologia lá e sei associar ela ao Brasil. Mas ainda mais que isso, eu tive contato com muitos amigos que foram na mesma época que eu para regiões produtoras de grãos e de pecuária, e a gente já debateu muito sobre isso, né?
Eu passei bastante por lá, por essas regiões. Então também, apesar de não ter trabalhado diretamente com grãos e pecuária nos Estados Unidos, eu tive o contato e posso afirmar que nós estamos, se não melhores, estamos iguais que eles em muitas coisas, né? A gente tem total capacidade de superá-los no que ainda não superamos, que já tem coisa que a gente está na frente, né? Então a gente tem que ter bastante orgulho do uso da tecnologia no Brasil e dos profissionais e produtores que estão no campo aí, porque do ponto de vista agrícola, eu posso dizer que não tem nada de diferente lá não. Óbvio que a experiência como um todo, ela agrega muito pro ponto de vista pessoal, para parte de comunicação, né? Caso eu fosse pro mercado de trabalho, o inglês seria um diferencial, né? Muito grande. O aperto que você passa em algumas situações, a carga horária de trabalho é bem puxada lá, ainda mais que você ganha por hora, então você vai trabalhar e vai ganhar e aí não tem limite, né? É bem puxado. Mas do ponto de vista tecnológico, eu acho que tem muita coisa que a gente tá para ensinar, inclusive no ramo da fenotipagem de alto rendimento, né, que é uma coisa mais associada a multinacionais e a instituição de ensino, né, na pesquisa, que é a área que eu trabalhei no mestrado. Eu conheço muitos colegas que saíram daqui e foram para as universidades americanas ou para multinacionais que têm sede lá para poder trabalhar com eles lá. Porque nós estamos construindo conhecimento, nós estamos com pessoas extremamente capazes e com buracos para preencher lá. Então eles estão catando aqui do Brasil e isso é uma coisa de se orgulhar, né? Sim, com certeza. Vamos lá, vou contar aqui um pouquinho para vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao campo e à tecnologia, né? Então, quando eu estava no final da minha graduação, estava com essa ideia de ir para os Estados Unidos, acabei indo. Chegando lá, por gostar muito de tecnologia, eu acabei comprando um drone de imagem. E mais para poder usar ele como hobby, assim, né? Tirar fotos, vídeos nas viagens e etc. E aí, do meio pro final do ano, já pensando no meu retorno ao Brasil, eu comecei a pensar na entrada de uma pós-graduação, né? Então eu falei, eu acho que eu quero fazer mestrado, vou fazer mestrado, tentar fazer o mestrado na Universidade Federal de Viçosa, que já era filho de lá na graduação, e decidi seguir por esse caminho. Então eu sabia que eu queria trabalhar com drone, que a minha dissertação seria com drone, e fui buscar quais caminhos eu poderia seguir aí, associando o drone com a agricultura. Você, em 2020, já estava trabalhando com drone de pulverização e eu estava um pouquinho mais atrasado ainda na parte de imagem, né? Com o drone que eu tinha comprado lá. Então, quando eu entrei no mestrado, o meu professor da graduação, que se tornou meu orientado no mestrado, Aloysio Borém, inclusive um grande nome aí, com inúmeros livros escritos, é um melhorista da parte da soja, filho do Tuneu Sudiyama, que é o pai da soja, da expansão da soja no Cerrado. O Aloysio virou para mim e falou bem assim: Lucas, eu acho que você vai beber água limpa na fonte, eu acho que é o momento de entrar nessa associação do drone com a agricultura, e a área que mais investe nisso é a área dos grãos, que era a que ele trabalhava. Então eu acabei indo trabalhar com ele e fui para essa parte que eu citei da fenotipagem de alto rendimento, né? Que é a classificação dos fenótipos em campos através do drone. Então você ganha tempo, por isso que chama alto rendimento. Em vez de um profissional coletar os dados dos inúmeros fenótipos que estão no campo, ele vai voar o drone, tirar fotos, né? Gerar um ortomosaico, e através da programação naquela imagem a gente consegue coletar informações essenciais em uma velocidade muito maior, né? E quando você multiplica isso para multinacionais que mexem com melhoramento genético, com áreas, extensões territoriais enormes em diferentes lugares, é muito mais fácil você coletar esses dados. Então aí começou a minha paixão pelo drone associado à agricultura. Então, quando eu estava já caminhando para o fim do mestrado, finalizando a minha dissertação, eu estava pensando muito em ser dono do meu próprio nariz, digamos assim, né? Sempre gostei muito da parte de empreendedorismo também. Eu participei da empresa Júnior na graduação e eu gostava muito da empresa Júnior, deu uma visão muito interessante dessa área. E comecei a pesquisar sobre drone de pulverização. Óbvio que eu já sabia o que era, mas sabia pouco do ponto de vista de detalhes, né? Então comecei a pesquisar disso do meio para o fim do ano passado, com a ideia de prestar serviço, com a ideia de abrir uma empresa. E juntando o fim da dissertação, do fim do mestrado para minha defesa em fevereiro desse ano, com essa ideia de empreender, eu acabei caindo no drone de pulverização e vim estudando muito sobre isso.
fiz os cursos, montei uma parceria aí no início do ano para trabalhar com isso, que foi até quando a gente conversou sobre drone, logo depois que eu saí do mestrado. Acabei desfazendo essa parceria para poder entrar de cara mesmo e abrir a minha empresa. E estamos aí, graças a Deus, dando passos curtos, mas para cima, né, para frente. E pronto para poder disseminar a tecnologia e usar de forma consciente, responsável e ajudar aqueles que estão um pouco perdidos ainda, porque é uma tecnologia bem complexa, né? Então, é muito importante que ela seja regularizada, que ela seja fiscalizada, perdão, e que os profissionais saibam muito bem o que está sendo feito ali no campo para não queimar a tecnologia, né? Que quem erra não é a tecnologia, é o humano. A gente tem vários cenários para analisar diante dessa pergunta. O primeiro é que eu acho que o drone, puxando para o avião agora primeiro, o drone nunca vai substituir... Nunca não. O drone, por enquanto, não vai substituir o avião. Por quê? Muito difícil você comparar o rendimento diário que eles têm. E o avião, ele tem vantagens que o drone também tem. Porque o drone é uma aeronave, né? Então eles não amassam, eles não compactam, eles usam baixo volume de cauda, que já é interessante. Então as vantagens que o drone tem, algumas vantagens que o drone tem, o avião também tem. Então eu acho que o drone tá ali para complementar o avião em regiões que o avião é forte. Por exemplo, o cara tem 6.000 hectares de soja, né? É um cenário bem comum na nossa região, na região produtora de grãos. Ele vai fazer boa parte desses 6.000 hectares com o avião, e as bordaduras, as regiões que possuem obstáculos, rede de poste ou um pivô que às vezes está num terreno um pouco mais desnivelado ali, que o avião possa sofrer, perto de comunidade, perto de leito de rio, ele vai usar o drone para poder complementar. Ou então ele quer, por exemplo, fazer uma catação na área dele, em vez de fazer área total com um pulverizador ou com um avião, ele faz uma catação com drone, economiza produto, economiza água e é melhor para o bolso dele. Então, associando com o avião, esse é a minha visão, né? Eu acredito que o drone está ali para complementar o avião. E em áreas pequenas, por exemplo, pequenas entre aspas, né? Mais 400, 500 hectares, em que talvez não justifique o avião levantar o voo ou que ele esteja longe da pista, o drone vai atender muito bem aquela pulverização em área total. Quando a gente chega no pulverizador, né? No trator ou no pulverizador autopropelido, aí a conversa já fica um pouco diferente. Eu acredito que em alguns anos a gente vai ser maioria na pulverização em comparação com o trator. Por quê? As vantagens são inúmeras. Se você pegar uma área em que um produtor usa... Tem vários cenários, né? Mas, por exemplo, um produtor pequeno que tem um trator que rende pouco numa área morrada, para ele é muito mais vantajoso contratar um drone do que ficar tentando subir morro com o trator e correndo o risco de tombar o trator, né? E se você for para um cenário mais um produtor em terreno plano, um médio ou um grande produtor, as vantagens do drone é qualidade melhor na aplicação. Algumas pessoas questionam isso, mas eu, como profissional da área e agrônomo, né, garanto para você que a aplicação do drone ela acaba sendo mais efetiva, sabe? Quando você faz testes com os papéis hidrossensíveis lá, a gente vê uma deposição de gotas superior, mesmo quando usa um volume de cauda bem menor em comparação com os tratores. A gente tem ganhos, o produtor, no caso, tem ganhos por não amassar a cultura e não compactar o solo. Porque a gente tem no mundo do drone, você deve ter ouvido falar disso, né? Quando se fala em perda por amassamento, a pessoa considera ali 6, 7% por amassamento, que é só a contabilização do que foi amassado pelo trator. Mas na realidade, alguns estudos nos Estados Unidos indicam que o amassamento ele aumenta para 8 a 10% da perda do produtor, porque a compactação influencia aquelas plantas vizinhas que não estão amassadas, mas que a raiz sofre para desenvolver por causa da compactação. Então vamos lá, compactação, amassamento, qualidade da aplicação, possibilidade de fazer catação sem ter que deslocar o trator até o meio, né, até as reboleiras de infestação ali, por exemplo, de plantas daninhas. Menor uso da água e melhor escolha da água. Como você usa um volume de cauda muito menor, você vai usar um volume de cauda numa área de 500 hectares bem menor. Então você tem a possibilidade de escolher uma água mais limpa, uma água mais exclusiva, que afeta bastante na qualidade da cauda, né? A gente tem que buscar água sempre limpa, com pH ideal. E quando você passa para grandes volumes, às vezes você tem que recorrer a uma água que não é aquela água que você, digamos assim, usaria em casa, certo?
E o poder de controlar, sabe, a aplicação da forma que quiser e de ir em áreas que não são mecanizáveis. Eu acho que são muitos cenários e muitas vantagens. Para o produtor que utiliza o trator, é fácil o convencimento. Para o que usa o avião, é mais fácil a gente convencer de ajudar do que de substituir. A gente vê vários vídeos na internet do helicóptero. Ah, sim. Como que é isso? Eu nunca vi pessoalmente, né? Eu confesso que eu também nunca vi um helicóptero de pulverização trabalhando, só vídeo, né? O helicóptero ele tem vantagens em relação ao avião, porque ele é mais manobrável, né? Qualquer lugar. Exato. Mas eu acredito que o drone faz o papel que o helicóptero faz. E o avião faz o que o helicóptero não faz, no rendimento maior, né? Então, assim, eu acho que o uso do helicóptero, ele existe, mas é em uma escala menor, né? E só completando o que a gente falou aqui em relação ao trator, né, e o drone, eu não acho que vai acontecer uma substituição em massa, mas eu acho que o drone vai ganhar espaço de ano em ano, tanto para o produtor que quer contratar o serviço de pulverização, quanto o produtor que quer comprar o drone, porque o cara pensa assim, mas o drone não rende igual um pulverizador autopropelido de 18 metros. Mas aí se você pegar o valor que você gastou no pulverizador, responde pra nós aí, quanto custa um pulverizador hoje? Ué, tá louco. 2 milhões, sei lá. Pois 2 milhões e meio. Então você pegar um pulverizador e quantos drones que você não compra? Se você comprar 4 T40 e montar uma operação, você vai gastar aí 1 milhão, o resto você coloca no banco para render e você vai ter um rendimento superior a um pulverizador com toda certeza, né? Sim. E caso o produtor não queira fazer esse investimento, ele pega esse valor do pulverizador e deixa todo rendendo e paga as aplicações com a gente. Agora uma pergunta. É melhor ter 2 pequenos ou ter um grande? Que é aquela premissa de você tem um, você não tem nenhum, né? Você tem 2, você tem um. Ou não? Isso depende muito do relevo e do tamanho da propriedade. No drone, tudo tem que ser analisado caso a caso, desde uma precificação até uma compra, né? Porque, por exemplo, o drone grande, no caso seu é um T40, né? Um drone de 40 litros que vai render mais por voo, vai render mais por hora. E preocupar com um drone só em operação é mais fácil que preocupar com 2, né? Então, assim, dependendo da situação, se o cara tiver o poder de investimento ali e áreas que justificam aquele rendimento, né? Dentro da janela de aplicação que ele tem que fazer na área dele, é melhor ele ir para um de 40 litros. Caso ele queira ter um drone, né, guardado em casa para uma situação de emergência, ele vai para 2 drones médios aí, que no caso é o T20P, falando da DJI, da DJI. O T20P é a opção do mercado, que inclusive é o drone que eu utilizo, né? Aí pode ser que seja mais interessante, mas é bem complexo isso, tem que analisar em cada caso. Agora sim, drone costuma cair, né? Então, o cara ter um de reserva é interessante. Por outro lado, todo mundo que está se preparando para a safra que está vindo aí agora, a maioria das pessoas costumam comprar, tanto o prestador de serviço quanto o produtor, costumam comprar peças de ter reserva. As mais importantes é conjunto de hélice, a anti-horária e a horária, as ESCs, pelo menos 2 ESCs, que é o computadorzinho que controla a rotação de cada motor, uma bomba, né, que puxa a cauda para pulverizar e um motor. Então, assim, às vezes o cara gasta ali 10 mil reais, ele compra um estoque de peças que ele vai estar pronto para resolver um problema caso o drone dele venha a sofrer um pequeno acidente ou uma queima por temperatura, né? E aí ele não fica refém. Produtor ali, essas peças que você falou são peças tranquilas de trocar, né? Sim, são bem tranquilas, não é nada de nenhum bicho de 7 cabeças, não. Óbvio que pode vir um problema maior aí, você tem que mandar o drone pra assistência, né? Mas essas peças, geralmente, a pessoa que está ali responsável pelo drone, com uma dedicação, um curso de mecânica de drones ali, rapidinho ele aprende a fazer essa substituição. Agora vamos lá pra prática, porque nós produtores estamos acostumados a chegar no final do dia com a mão suja de graxa, uma bagunça doida, né? Sujeira e tal. Eu enxergo muito quem mexe com drone, o cara tá mexendo com a aeronave, assim, sabe? Um plano de voo, um checklist bem seguro mesmo. Como que é essa rotina de vocês que mexem com isso? Vamos lá, eu costumo falar que o drone, ele é uma ferramenta anti-aventureiro. Porque o que mais tem na realidade são aventureiros que
enxergam o negócio como uma boa oportunidade de retorno financeiro, mas acha que é só pegar o drone e voar, né? E não é bem assim. Por quê? Se um trator para no campo, você vai descer dele, vai tentar consertar e pronto. Agora, se um drone para no campo, você vai perder o investimento, ele vai cair, você vai ter um prejuízo muito grande, né? Então, a gente realmente tem que se preocupar com o checklist, temos que nos preocupar com manutenção, cuidados, lavagem e principalmente com a qualidade da aplicação, né? Aí não se diz respeito ao nosso equipamento, mas ao serviço que a gente vai entregar ou que o produtor vai entregar para ele mesmo dentro da lavoura. Então, como que funciona? Geralmente o produtor entra em contato comigo, vou passar o meu ponto de vista, tá? Porque sou um prestador de serviço. O produtor entra em contato comigo, me perguntando como que funciona, que ele está interessado em conhecer a tecnologia. O caso ele já conheça, ele já vai direto ao ponto. Eu coleto as informações dele em relação ao tamanho da área, cultura, relevo e quantidade de obstáculos, que são os principais fatores que vão me dar a noção do meu rendimento naquela operação, para poder precificar o hectare para ele, que a gente cobra por hectare. Outra coisa que é bem importante é a distância que aquela propriedade tá da minha fazenda, da minha base, né? Quantos quilômetros que eu vou ter que rodar, então eu tenho que calcular meu custo de deslocamento para diluir ele no valor do hectare, porque eu não cobro separado, não. Então depois que ele me passa as informações, aí vamos supor que eu vou cobrar R$150 por hectare por um pivô de 60 hectares de soja. Tá? Só um exemplo aqui. Pivô, então não tem obstáculo, maravilha. Vai ser o próprio pivô, né? Não vai ter árvore, porque o pivô tem que rodar, talvez tenha um relevo um pouquinho ondulado, mas nada de muito grave que vai atrapalhar o rendimento do drone. Então eu chego na propriedade, subo o drone de imagem, né, com a câmera RGB ali para fazer o mapeamento. Então a gente geralmente faz o mapeamento a 120 metros acima do nível do solo com o modelo de drone que eu utilizo, que ele possibilita um voo nessa altura com boa qualidade de imagem. Então ele vai coletar várias fotos e a gente vai gerar o que eu chamo de ortomosaico, que é a junção dessas fotos com uma certa sobreposição, para não perder nenhum detalhe. E aí a gente tem o fotão, que é o ortomosaico. Com esse fotão a gente abre o computador ali e cria o perímetro de pulverização. Se fosse, como eu dei o exemplo do pivô, vai ser só um círculo, né? Mas se fossem diferentes talhões retangulares, a gente faria diferentes mapas de aplicação ali. Quando eu faço aquele perímetro, se tiver algum obstáculo na área, eu vou marcar para o drone poder saber e desviar. Jogo isso no rádio controle, que é um controle bem grande com uma tela assim, parece um computador, né? Não? E ele vai criar a rota ali. Então o voo ele é semi-automático, né? A gente ajuda o drone na maioria das vezes, mas ele cria a rota dele de acordo com as características de espaçamento que a gente escolheu e a altura de voo. E a gente também tem que escolher qual que é o sentido mais interessante de acordo com o formato da área, né? Se for retangular, a gente tem que seguir o tiro mais longo para render mais a bateria. Mas assim, o checklist ainda traz outras coisas, como por exemplo, onde que vai ser a base de operação, que é onde eu vou descarregar o meu drone, descer meu misturador de cauda para preparar a cauda, ligar o meu gerador para carregar as baterias, né? Então, e bem antes disso também temos que lembrar da parte de legislação, né? Quando o produtor ou o profissional que vai prestar serviço compra o drone, ele tem que passar antes por um registro do drone na Agência Nacional de Aviação, tem que registrar a empresa no CIPEAGRO, tem que fazer o CAAR, que é o curso de aplicação agrícola remota, que o MAPA fiscaliza. Temos que mandar relatórios mensais para o MAPA em relação às nossas pulverizações. Temos que pedir solicitação de voo no DSEA. E ainda temos que registrar nos órgãos estaduais fiscalizadores aí. Depois disso tudo, né, estamos lá no campo, voltando à linha de raciocínio, montei a operação. Então, como que funciona? Os drones mais modernos, o T20P e o T40 aí da DJI, eles voam com 3 baterias. Você tá com 3 ou tá com 4? Voa com 3 baterias, né? Então você liga o gerador, coloca o carregador lá, liga o misturador, prepara a cauda e com 3 baterias você roda o dia todo. Enquanto uma bateria está sendo usada, num voo de mais ou menos 8, 10 minutos, outra bateria está sendo carregada e outra bateria está esfriando. Então você consegue rodar o dia todo com essas 3 baterias aí, prestando atenção onde o drone está naquele momento, se a pulverização está legal, se não está dando deriva, se o leque está abrindo direitinho na faixa que você escolheu. Enfim, prestando atenção na qualidade daquela aplicação, né, que você está fazendo, porque isso depende do relevo que você está usando. Tá bom lá. Plano. Então, o plano, se você voar, por exemplo, a 25 km por hora, que é uma velocidade interessante para quem está em região plana,
Se ela for bem planinha mesmo, com a cultura uniforme, o que eu quero dizer com cultura uniforme? Que todas as plantas são da mesma altura, você pode voar ali nos 4 metros, 3 metros e meio, 4 metros pro T40 e T20P. Eu acho que é uma altura interessante. Se você voar muito baixo, ele não abre o leque. Então você às vezes selecionou ali 10 metros de faixa e tá voando a 2,5, dificilmente ele vai abrir o leque. Então você tem que dar uma altura para que o spray abra, né, juntamente com a velocidade. Agora, se você for para uma cultura que está no relevo um pouquinho mais ondulado e que tem uma diferença de altura entre as plantas, o sensor do drone que ele tem embaixo pode dar umas travadas. E para evitar isso, você começa a voar ali nos 4,5, 5, entendeu? Em relação à copa da cultura. Essa é a altura que eu costumo voar. Uma pergunta. Drone perto de poste com fio elétrico ou perto do pivô, dá interferência? O drone com a parte de rede elétrica é o seguinte, se for rede de baixa tensão, geralmente não tem problema não, mas não é interessante voar debaixo dela. Então, com rede de baixa tensão, se você tiver que fazer uma faixa na baixa tensão, é mais interessante você colocar o drone acima do poste e ele correr a linha, certo? Agora, redes de média e alta tensão, eu não recomendo voar com drone, porque o drone voa com posicionamento via GPS, né, o GNSS, e dá uma interferência que pode vir a puxar o drone para a rede, e ele bater, explodir, já era, perdeu o drone, ou ele simplesmente ficar um pouco bobo e cair. E aí é um prejuízo menor, mas é um prejuízo. Então eu não recomendo nem média nem alta tensão. Baixa tensão dá para voar por cima, não acho interessante voar por baixo, a não ser que você esteja com um drone muito pequeno, que ele voe por baixo sem ficar apitando os sensores. O meu e o seu, ele é meio complexo para fazer isso. Já caiu por lá, já. Já, né? É bem complexo. Agora, quanto ao pivô, eu nunca tive nenhum problema com interferência no pivô, não. Já teve. Ela vai depender do intervalo de aplicação da pessoa. Justamente a resposta tá aí. Então, o drone ele pulveriza de 1 hectare a 1.000, 2.000. Só que vai depender de em quanto tempo que ele tem que fazer essa área. Vamos pegar 1.000 hectares como exemplo, que você falou desse número. Quanto tempo que ele tem que fazer aquela área, né? Ou seja, qualquer janela de aplicação que ele tem ali do ponto da intensidade da infestação ali. Para saber se com um drone só de 40 litros, que é o que mais rende, se ele vai conseguir atender. Se o intervalo for poucos dias, talvez seja melhor ele ter 2 drones. Se o intervalo for por exemplo, uma semana e meia, talvez ele não precise de outro drone. Só que a gente tem sempre que lembrar que existe condição climática, né? Chuva, temperaturas extremas, vento, que pode afetar esse intervalo de aplicação aí do ponto de vista do drone, né? Mas hoje um drone de 40 litros numa área ideal, o que eu quero dizer com uma área ideal? Uma área plana, com a cultura baixa, que o drone consiga dar tiros longos, né? Então, uma área retangular, por exemplo, que diminui as áreas de manobra. Se você pegar para trabalhar à noite, uma noite... Por que eu falo à noite? Porque você não vai ter elevação da temperatura, então você consegue aplicar direto, né? Geralmente de dia você começa às 5 da manhã, mais umas 10, 11 horas você tem que parar, porque a temperatura sobe muito, então você tem uma perda das gotas por evaporação. Então, vamos considerar um trabalho noturno, começando às 4 da tarde, mais ou menos, e indo até 6 da manhã. Então eu acredito que num T40, numa área ideal, sem vento afetando, com a umidade dentro do ideal ali, dá pra gente fazer uns quase 200 hectares. Uns 160 é garantido, entendeu? Certo. Então, se você calcular esse rendimento dentro da janela de aplicação que o produtor vai ter e colocar ali uns dias de margem por questão climática, ele consegue calcular se ele precisa de um drone ou de 2, né? No próprio T20P eu já cheguei a fazer 80 hectares num dia, que é um drone que rende menos. E nem foi trabalhando à noite, foi um dia nublado. Então, assim, eu acho que é uma meta alcançável. Mas cada caso é um caso, cada propriedade tem as suas características, né? A gente não pode confiar 100% não. Toda máquina está suscetível à falha, né? Toda máquina precisa de manutenção e por mais que você dê a manutenção, pode ser que alguma coisa venha fora do previsto ali. E se você confiar 100% que ela vai funcionar o tempo inteiro, perfeitamente, que os sensores vão funcionar o tempo todo, você pode ter um prejuízo. Você tem que pensar que é uma aeronave, ou seja, ela está voando, e se algo falhar, ou se um sensor, por uma questão, por exemplo, de luminosidade ou alguma interferência, deixar de detectar alguma coisa, um relevo ou um obstáculo que você, por falha humana, esqueceu de marcar no mapeamento ali, pode ser que você venha a derrubar seu drone, né? E aí vem um prejuízozinho aí. Se uma queda boba, você vai gastar 10, 20 mil para consertar. Uma queda muito grande, pode ser que você perca o drone,
né? Eu nunca vi ninguém perder um drone 100% não, ainda bem. Mas é difícil confiar 100%, né? Em contrapartida, a aplicação, 100%. A aplicação é o seguinte, quem erra na aplicação é o ser humano, não é o drone. Porque a partir do momento que você vai configurar espaçamento de rota, que você fez um mapeamento bem feito, que você esperou a quantidade de satélite de GPS aparecer no controle ali para ter uma boa precisão de posicionamento, você colocou a velocidade de voo, ou seja, você vai pegar e calibrar a sua aplicação, setar o seu controle com todas as características que você acha interessante. Tudo amarrado, né? Na hora que você colocou ali, a máquina vai funcionar 100%. Ela pode vir a ter outro tipo de falha, né? Relacionado ao mecanismo de funcionamento, mas não na aplicação. Aí o que pode acontecer? O piloto errou em algum parâmetro de voo devido à condição climática ou falta de experiência, ou mapeamento mal feito, e aí vai vir um problema tanto na qualidade da aplicação quanto num possível acidente. Mas a máquina nesse ponto aí, ela não costuma errar não. A falha tá com a gente. Estamos quase chegando ao fim deste episódio e eu gostaria de lhe fazer aqui uma pergunta pessoal. Por que o agronegócio? Cara, é difícil responder isso, mas vamos lá. As pessoas falam que a gente tem que ir pro caminho daquilo que a gente gosta, né? Trabalhar com o que gosta, e eu tinha várias opções. Quando eu tava no ensino médio, o que eu mais consumia de entretenimento era carro, moto e bicicleta. Isso era aquilo que mais me motivava. Então eu cheguei a pensar em ir para graduação com algum curso relacionado a isso, mas eu pensava, não, engenharia mecânica não quer dizer que eu vou trabalhar com isso e talvez eu não seja satisfeito, não tenha satisfação como um engenheiro mecânico. Se eu fosse para comunicação, para ser, por exemplo, um jornalista automotivo, poderia ter a satisfação de estar todo dia testando um carro diferente, mas talvez eu teria que morar em uma região que não me agradasse, numa grande metrópole, algo do tipo. E o agro, a roça, né, o campo, sempre teve ali, né, na minha cabeça, trazendo um certo prazer. E como eu tenho 2 tios que são profissionais da área, são engenheiros agrônomos, e meu avô também era fazendeiro, era dentista, mas era fazendeiro, então assim, meu avô de Minas também é produtor rural, é pecuarista na realidade, né? Eu sempre tive o agro como uma imagem de prazer, de estar bem ali no campo. Era um curso, falando de agronomia agora, né? Um curso que me chamava a atenção, a grade e a atuação do profissional. Eu poderia morar em cidades que me agradam e abriria portas para coisas que me chamam a atenção, como o próprio empreendedorismo. E aí eu tomei essa decisão, e dentro do curso, a experiência que eu fui tendo nos estágios, as coisas que eu fui me interessando, me fizeram traçar o meu caminho dessa forma. E graças a Deus, eu acho que o pessoal fala, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Graças a Deus eu sou muito satisfeito com o caminho que eu escolhi desde 2012, né, que foi o momento que eu fui pro ensino médio, até hoje. Cada passo que eu dei, eu aproveitei muito e tenho muita satisfação de fazer o que eu faço. Eu gosto muito de pilotar drone, e eu gostava muito de fazer o mestrado na área que eu fiz, e eu gostava muito de estudar agronomia lá em Viçosa. Então, assim, foi acontecendo, e hoje eu tenho muito orgulho do que eu fiz até aqui, apesar de ter sido pouco, mas tenho orgulho do caminhozinho que eu venho traçando, e prazer de atuar na área que eu atuo. Você